Salve, salve, meus santos! Se você está aqui é porque realmente virou podcast. Vamos para cima! Hoje eu quero agradecer aqui, recebendo um convidado abençoado, homem de Deus, mas antes eu quero agradecer você que está aqui ouvindo o Virou Podcast, porque sem você não era Virou Podcast, não ia poder contar histórias de grandes homens, líderes de Deus, abençoador da obra, empreendedor. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado. Quanto mais você compartilha o Virou Podcast, mais vidas são alcançadas para a glória de Deus. Nós estamos no YouTube, Instagram, no Spotify e também em várias outras plataformas, também no TikTok. Conto com vocês para você deixar o seu like, comentar bastante. Nós estamos agora muito fazendo corte no Instagram, tendo muita visibilidade e tudo isso é para a glória de Deus. Eu quero receber aqui um grande amigo. Olha quem ele é, o pastor Wilson Ayub Júnior, é líder do Ministério Palácio da Família, Manaus, Amazonas, uma das principais referências brasileiras em restauração familiar. Casado há mais de 38 anos com a apóstola Cláudia, pai de 3 filhos, ele acumula mais de 30 anos ministrando casais e família. Ordenado a pastor em 1999, meu amigo. Legitimado apóstolo em 2006. Ele tem muita bagagem e tem muito a nos ensinar. Então, com vocês, apóstolo Ayub. Quanta alegria. Eu também vou aplaudir a Deus por esse privilégio. Às vezes as pessoas falam, você fala, meu Deus, será que é comigo mesmo? Mas me sinto presenteado por Deus. Estarmos nesse bate-papo e certamente todos nós seremos abençoados. Gratidão, meu amigo, por ter aceitado estar na bancada do Virou Podcast. E eu quero aqui, junto com nossos ouvintes, entender um pouco da história do nosso amigo apóstolo Ayub. Quem é o apóstolo Ayub? Maravilha. Um menino que veio do interior, sabe? A minha vida sempre foi pautada em muitas maravilhas de Deus. Até os 8 anos eu não sabia o que era colocar um sapato. Nasci em Valparaíso, aonde o meu avô foi um dos que iniciaram uma cidade. Uma pequena cidade de gente muito grande. E aí meu pai veio para Manaus, eu tinha 8 anos de idade. E aí vamos iniciar um sonho. Quando estava no auge, no início do Distrito Industrial. E qual foi o sonho do meu pai com o meu tio? Fabricarem ar-condicionado para veículos. Numa época que nenhum carro sonhava um engenheiro em colocar ar-condicionado. E eles sonharam um sonho na época muito distante, mas que hoje é a realidade em quase todos os veículos. Muito bom, apóstolo, muito bom. E o senhor juntos destravando esse início de tudo. Eu me recordo na fábrica Climazon, foi uma construção tão cheia de desafios que a gente, menino, ajudava a colocar ali o tijolo na parede da fábrica, não é? E um sonho tão pequeno na época se tornou depois um sonho para tantas pessoas. Agora, o homem por trás do altar, apóstolo, o senhor se tornou uma referência na restauração de familiares. Mas qual foi a maior crise que o senhor enfrentou no seu próprio casamento há mais de 38 anos e pensou, dessa vez não dá mais certo? Eu sou um homem que acredito que o lugar do nosso propósito está conectado das crises que viemos. Então, nós só temos 2 caminhos dentro dos traumas e realidades que vivemos. Ou nós desistimos de tudo e fazemos com as pessoas, reproduzimos o que recebemos, ou ressignificamos. Nesse ressignificar, tem a presença do Espírito Santo. Então, eu
celebro esse ano 39 anos de matrimônio, com uma mulher que eu conheci aos 9 anos de idade, temos a mesma idade, passamos pelos mesmos problemas juntos, a nossa infância foi desafiadora, e até o dia que Deus nos encontrou e nos uniu. E se você falar qual foi a maior crise, todo mundo na estação que vive, a crise que está passando é a maior. Para alguém que tem fome hoje, ele não vai lembrar da fome de ontem. A que dói é hoje. E geralmente nós maximizamos ou diminuímos as nossas crises. Ou vivemos do passado, ou a ansiedade do futuro. Então, talvez a maior crise é que eu viva hoje. É a crise de olhar para ela e dizer, amor, podemos fazer mais. Amor, precisamos resolver o que não foi resolvido. Porque quando eu lembro para a história, eu só me recordo dos milagres. E esse é o segredo de quem nunca vai desistir de um propósito. Não é lembrar da crise que viveu, porque ela faz parte para o nosso crescimento. Mas é olhar para a reminiscência e lembrar todos os milagres que aconteceu na sua história. Olhar, então, para as coisas boas, apóstolo, que viveram. Não para as coisas negativas que acaba vindo e destruindo o casamento. É assim, as coisas negativas, no final, foram boas. Porque tudo que acontece, o que a Bíblia diz, que tudo o que acontece na nossa vida foi um propósito de Deus. Então, Einstein dizia, você vive a vida de duas formas. Ou nada é milagre, ou tudo é milagre. Se eu entendo que o que permitiu ser vivido na minha história foi para um crescimento, eu nunca vejo que foi uma crise, mas sim que foi um aprendizado. Uau, então, muito bom. Qual casal eu ouço com todo respeito, Deus me deu o privilégio de caminhar com grandes homens, grandes mulheres de Deus, que eu admiro muito, com muitos aplausos recebidos, mas o que eu sempre entendo é que Deus não divide glória. E que quando nós achamos que nós somos esse único canal, que eu tenho a única verdade e que eu já estou pronto, eu não tenho mais odres novos na minha vida, nada mais vai manter esse crescimento. E o avivamento, seja na vida espiritual, seja na vida profissional, no casamento, na família. Hoje eu estou vivendo a fase de avós, eu tenho 4 netos, dos meus 3 filhos, Uau, coisa maravilhosa, muito bom, vivendo esse momento. Um é pastor em Natal, outro é pastor nos Estados Unidos, outro é pastora aqui em Manaus, agora indo para uma igreja no interior de São Paulo. Cada um construindo o seu chamado pastoral. Meus netos e netas lendo a Bíblia, bebezinho lá, ouvindo a palavra de Deus. Então, uma geração louvando a outra geração, declarando quem é Jesus Cristo. Então, todas as crises hoje, qual é a crise que eu vivo? Olho para minha esposa, eu vejo tantos pais e avós reclamando de cada fase dos filhos e querendo que a fase acabe. E aquela fase é um crescimento para ambos. Qual é a nossa crise hoje? Todos estão longe. E o que nos faz estar próximo hoje, além da oração, é a tecnologia. Aí pegamos um avião, vamos ali, visitamos, vivemos aquele momento com intensidade, temos amigos, e o propósito hoje de verdade nosso é que o Amazonas possa viver a maior experiência espiritual nas famílias e em todas as igrejas, cristãs católicas e cristãs protestantes, que haja um reavivamento espiritual. Muito bom, apóstolo. Falando sobre a família, o senhor vem de uma família com uma cultura de honra assim, muito forte. Isso é um fato. Com raízes libanesas. Qual foi o maior conflito de gerações que o senhor viveu com os seus filhos? Como lidou com a possibilidade de que eles não seguissem a mesma tradição? Maravilha. Primeiro, há uma realidade quando o Espírito Santo nos encontra.
é muito diferente, né? Eu digo que é uma linha tênue, mas completamente diferente quando eu vou para a igreja por um propósito humano. Eu gosto da pregação daquele pastor, daquela pastora. O meu amigo foi para a igreja e porque eu gosto desse relacionamento, eu estou na igreja. Eu estou olhando um namoro, uma namorada, um namorado. E esses são propósitos que podem nos tornar religiosos. Ou quando nós somos levados pelo Espírito Santo. Quando há um encontro com o Espírito Santo. Na Bíblia, muitas pessoas se tornaram religiosos e foram os mesmos. Mas aqueles que nasceram de novo, uma mulher foi capaz de pegar tudo que tinha e derramar aos pés de Jesus para dizer, eu te amo. Enquanto um religioso à mesa, com tudo que poderia servir, não serviu nada. Uma mulher pega em adultério, considerada completamente fora dos padrões familiares, enquanto muitos queriam matá-la, ela teve um encontro e ela foi liberta. Então, eu tive um encontro com o Espírito Santo. As tradições religiosas foram removidas. Não foi algo humano, foi espiritual. Não é porque eu queria mudar de denominação, de religião. É porque eu mudei de vida. Os meus filhos foram levados a uma experiência com o Espírito Santo. Eu nunca os ensinei a serem filhos de pastores. Eu sempre os ensinei a serem homens e mulheres chamados a construírem um poder pastoral. Então, há uma diferença entre experiência e relacionamento. Muito e só bom. Experiência. Há uma diferença entre um encontro e um caminhar na jornada e apenas um encontro que ficou lá atrás. Então, hoje, os três decidiram ser pastores. Os três caminhando a cada dia no chamado pastoral. Cada um tem um ministério. Um é mestre, o outro é profeta, o outro tem um chamado pastoral, todos servindo como pastores, em um ministério específico. Muito bom, muito bom. E sempre trabalhando no que o Senhor tem para cada um, né, apóstolo? Que isso que é mais importante, né? Isso é o fundamental. Se alguém tem que me seguir, seja naquilo que eu sigo a Jesus Cristo. E geralmente a gente coloca um estigma na família. Minha família é evangélica. Parece que a família católica, ela não tem a chamada de ter a Cristo. Aí uma família católica olha uma família evangélica que está vivendo a crise e parece que essa família não tem Cristo. Mas quando eu trago a salvação, o novo nascimento, eu digo, é preferível ser um Nicodemos assumido, que era um religioso, mas que não abandonou o corpo de Jesus, do que ser um fariseu hipócrita, que prega que é, mas não vive aquilo que prega. Isso é muito importante porque, apóstolo, por que a gente está relatando isso aqui? Porque tem muitos pais, mães também, que se frustram, porque querem que os filhos caminhem de acordo como eles caminharam. Mas nem toda vez acontece isso, né? Por isso que isso é importante para os nossos telespectadores saberem a importância disso tudo. A experiência é pessoal. Jesus disse que só tem 5 ministérios: o apostolado, o ministério profético, o evangelista, o pastor, o mestre. Não existe o 6º ministério. Você é um empreendedor, mas tem um dos 5 ministérios na sua vida. Você pode ser um empreendedor evangelista. Você pode ser um empreendedor profeta. Você pode ser um médico, um político. Mas nós estamos colocando uma religiosidade, como se nós fôssemos todos iguais, feito como uma fábrica. Então, todo mundo tem que sair da mesma forma. E se alguém saiu com algo que está fora do padrão, essa pessoa é descartada. É muito bom ser pai de bebê. Quando chora, você dá o leite e para.
uma criança que o pai pega uma vara e ela respeita. Mas os nossos filhos vão crescendo, se tornam jovens. Eles têm sentimentos de jovens. Eles têm desafios de jovens. Só Muito muda a geração. A vida é a mesma. E tem um momento que o pai tem que entender que é preciso ser amigo. Que a mãe tem que entender que é preciso ser a pastora dentro de casa. E quando nós mergulhamos na fase, nós marcamos. E vai para aquilo que nós iniciamos. Nada se torna crise. Tudo se torna experiência. Uau. E quando você está no hoje, você olha para trás e diz, uau, na fase dos meus filhos da adolescência, eu mergulhei com eles. Eu os ajudei a vencer. Eu olhei cada fase não como crise, como crescimento dessa família. E quando nós olhamos para trás hoje, não tem uma mágoa do pai, não tem uma decepção dos filhos e filhas. Meus filhos, por mais que eu fui um pai na juventude maravilhoso, eles precisaram ter encontros com Deus, relacionamentos com Deus, que era algo maior do que eu poderia fazer. E eu sempre ensinei a eles que é uma família de humanos que trabalha para o reino de Deus. Uau, muito bom. Então hoje eu vejo 3 pastores. Só para você ter uma ideia, eu sou também psicanalista, amo essa área. Um dos chamados do Espírito Santo conosco, ajude a mente das pessoas, o coração das pessoas. Não é só altar de igreja. As pessoas, é preciso de toque, elas precisam ser entendidas como pessoas. E essa semana minha filha volta agora para o interior de São Paulo, morar com o marido e o filho. E eu estava dizendo, filha, o pai programou todos juntos. E ela olhou, ela é terapeuta formada nos Estados Unidos. E ela disse, pai, o senhor é um dos maiores homens de Deus que eu conheço. Mas eu estou descobrindo que há um menino ainda nascendo aí. E aí, nessa hora, você consegue olhar e dizer, uau, a crise de hoje está me fazendo lembrar que eu vou vencer mais essa. Que muito. Faz parte da família. Um estende a mão para o outro. Uau, muito bom, muito bom. E muitos conhecem o apóstolo Ayub. Mas quem é o Wilson? Qual é o medo ou a insegurança que o homem Wilson Ayub enfrenta quando ninguém está olhando? Perfeito. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas chegam para mim, né, apóstolo, e assusta. Então eu digo, olha, o título nunca deixarei. Eu não sou apóstolo na igreja, apóstolo para os cristãos, e normal, o apostolado, o enviado, está nas marcas da minha vida. Agora, o ser humano no momento da humanidade do outro, isso toca. Você tem uma ideia, eu vendo o ar-condicionado, e um dia desse um padre perguntou da minha secretária, será que o apóstolo me atenderia? E ela disse, conhecendo ele, certamente vai lhe atender. E eu não sabia que no dia que eu marquei era aniversário dele. Oh. E eu preparei um café da manhã. Uau. E quando o padre chegou, todo, né, sem jeito, apóstolo, eu disse, padre, eu tenho o maior respeito pelo trabalho que vocês fazem com os ribeirinhos e tal. Esse café é para o senhor. E ele começou a chorar. E ele disse, hoje é o meu aniversário. Olha isso. Nem o meu secretário lembrou ninguém. E eu cheguei hoje, Deus permitiu tomar café com um amigo apóstolo. E a gente orou juntos e celebramos a Deus. E as sementes vão sendo plantadas. O apóstolo é esse homem no altar e fora do altar, nas empresas e no círculo do futebol. As minhas inseguranças, eu poderia dizer que são muitas, mas não são. Porque eu sou um homem que no meu banco ao lado está o Espírito Santo. Nas minhas madrugadas está o Espírito Santo. Eu não tenho insegurança do futuro, não tenho crises e traumas do passado, não tenho débitos e dívidas, ninguém comigo e eu com ninguém. Porque eu sou um homem que o tempo inteiro estou com meu amigo Espírito Santo. Então, o que hoje eu olho para o Amazonas, digo, Deus, a minha insegurança talvez seria se nós não trabalharmos como cristãos, o que será esse estado daqui a 10 anos?
se nós não orarmos para que Deus traga salvação? O que será da igreja daqui a 10 anos? O que serão das famílias que um dia acharam que tiveram encontro com Deus? Ou tiveram, mas perderam o que é mais sagrado, é o relacionamento. Para onde eles irão? Só o que pode mudar uma geração se chama o Evangelho. Muito bom, muito bom. Apóstolo, entrando para a área de empreendedor, né? O senhor é apóstolo, mas o senhor também é empreendedor. Mas muito ainda tem esse conflito, né? Será que eu, como apóstolo, como ministro do Evangelho, tenho que empreender? Eu não tenho que ficar pastoreando? Ainda tem essas dificuldades grandes na mente das pessoas. O que o senhor acha sobre isso? Eu tenho a certeza. A visão de Israel é real e sacerdotal. Melquisedeque transformou a vida de Abrão, trazendo a visão de uma nova nação, real e sacerdotal. Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja cristã, durante séculos, colocou o mercador, que é a pessoa que vai trabalhar para suprir a igreja, e o sacerdote, que é a pessoa que serve só na igreja. Então, muitas vezes o empreendedor não se sente digno, e o sacerdote diz, poxa, dinheiro, gente, respeito cada visão. Mas desde o dia que Jesus me salvou, eu trabalho por isso. Eu tenho um projeto chamado Sacerdote Empreendedor há quase 30 anos, que é despertar reis e príncipes, rainhas e princesas. O apóstolo Paulo, o maior apóstolo da história, ele fazia tendas pela madrugada. Ele vendia as tendas para plantar igrejas. A igreja não depende de homens. Uau. A igreja não depende de dinheiros externos. A única instituição que Jesus disse é minha, se chama igreja. A igreja é uma igreja real e sacerdotal. Quando você olha para a Bíblia, só tem 2 exigências de roupagens específicas. O sacerdote, ele só podia ir para o altar com as vestes sacerdotais. Deus instituiu as vestes. Deus disse a cor que queria. Um sacerdote não podia chegar rasgado no altar, sujo no altar. Ele era consagrado. Quando você entrava em um palácio, haviam diversos súditos, mas os reis, as rainhas, eles tinham uma roupagem específica. A chamada para cada empreendedor é depender do Senhor Jesus Cristo, é mantermos a fidelidade. Hoje, quando você tem um estigma, fulano é empreendedor, é ladrão, fulano é político, não é sério, está errado, gente. Essa nova geração tem que ver que quando você entra num altar, tem um sacerdote, ele não pode brincar com o altar. Uau. Ele Muito não bom. pode macular o manto que Jesus confiou. Quando você olha para um empreendedor, tem que haver honra. Jamais um empreendedor chegava num palácio sem um presente. Se chama honra. A unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Quando o empreendedor passa diante de outro empreendedor, estende as mãos e abençoa, ele está semeando uma semente que ele vai colher. Isso foi muito forte. Repete de novo, apóstolo. Uma unção. A unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Uau. Uma semente de oração é uma semente de colheita. Quando o empreendedor abençoa o outro, eu vendo ar-condicionado, eu vendo piso de porcelanato, eu vendo cadeira de escritório. Quantas vezes meus concorrentes precisaram de produtos e eu servi, eu fiz preço especial, porque não são meus concorrentes, eles são parceiros de um propósito. Uau. E quando eu vejo isso, eu vou receber as bênçãos daquilo que eu tenho plantado. Isso tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda. Uau, muito bom. Agora, apóstolo, qual foi a maior decisão mais difícil e arriscada que o senhor já teve que tomar como empreendedor da fé
para fazer o ministério crescer e que muitos criticaram, aliás, na época? Olha, só quem passou fome sabe o que é o valor de uma comida. Muito. Só quem foi curado de Muito. algo sabe a dor de uma doença. Só quem teve uma crise na família sabe o que passou e como ressignificou para ser hoje um canal de cura. Só quem é pastor sabe o valor de um ministério. Para mim, ministério, ele traz marcas de Cristo e ele tem sempre a necessidade de Cristo. Não há nada melhor para um ministério do que depender 100% de Jesus Cristo. Todo ministério cristão, ele vive abaixo de milagres. Então, quando o ministério diz assim, está tudo edificado, está tudo maravilhoso, eu não preciso orar, eu não dependo do Senhor, eu já tenho quem prover. Não, pode se tornar um Eli, que agora senta na cadeira e diz, eu só vou usufruir. Ministério é uma experiência a cada dia. E aí, Júnior, com todo respeito, não existe entendimento para quem não é para essa pergunta. Uau! Muito bom, apóstolo. Agora me diz uma coisa, existe, apóstolo, uma linha tênue entre a fé e o negócio? Como o senhor lida com as críticas de que a igreja tornou um negócio? Porque isso acontece diariamente. Essas críticas. Então vamos lá. Toda crítica, ela pode ter uma verdade por trás. Então, quanto mais criticam, ao invés de eu me ofender e me defender, ou querer defender, eu acho que a gente aprende, né? Novamente, é um propósito de Deus para melhorar algo em nós. Aí eu vou para a Bíblia. Como Jesus trabalhava as críticas? Como é que eu posso ter a mente de Cristo se eu não agir como Cristo agiu? Quando criticavam, o que ele fazia? Ele servia, ele orava, ele era levado às pessoas receberem milagres. Por que eu não posso copiar o que o meu Cristo vive? Ao invés de ficar, você é um murmurador, você só fala mal. Se é somente o Espírito Santo quem convence, e que a minha missão é pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Eu olho para mim e digo, Deus, eu não tenho salário de igreja, eu não tenho nada contra quem tem, eu não sou assalariado da igreja, eu decidi isso. A minha esposa, minha filha, meus filhos, nós somos voluntários. Então, quando alguém fala, eu não me ofendo, porque não é para mim. Uau! Agora, o que eu posso melhorar para que o Evangelho não passe por tanto descrédito daquilo que é a minha vida, o Evangelho? Eu vou melhorando para que eu possa não pecar. Muito bom, trabalhando bons testemunhos, né, apóstolo? É fundamental. Fundamental para tudo, para a família, para quem está ao teu redor. Verdade. Corpo da igreja, isso é fundamental. Concordo com você. Muito fundamental. Agora, o senhor foi legitimado apóstolo em 2006. Isso é muito... Mas existe ainda uma certa... Assim, apóstolo, existe ainda uma incredulidade, ou não sei, uma falta de sabedoria de pessoas que não sabem o que é o significado do apóstolo para um pastor. Tem isso. Perfeito. Eu gostaria que o senhor nos ensinasse isso. Perfeito. Quando eu entendo 5 ministérios, e isso é para ser ensinado dentro de casa, dentro da família, para todo mundo que Jesus salva, tem um dos 5 ministérios. Funciona desta forma. Os dons você vai viver. Eu sou levita, eu sou pregador, mas eu tenho que estar inserido em um dos ministérios. O apóstolo nunca vai deixar de ser um pastor, ou não deveria. Porque o que respalda um líder é o chamado e a unção. O apóstolo é um enviado. Então, na visão apostólica, ele cobre pastores.
ele atende pastores. Existem pessoas com coração somente de pastor. Toda a visão dele é na igreja, na denominação a qual ele serve. Então ele se vê apenas pastor. Ele não pensa em expandir, ele não tem essa visão em multiplicar. O apóstolo, uau! A gente olha e alguém diz, uau, você tem centenas de pessoas. Você fala, mas eu estou nessa crise de hoje porque eu nasci para ter milhares. Você tem milhares, eu nasci para ter dezenas de milhares. Ele olha um pastor e diz, uau, eu preciso caminhar para ver aonde eu posso apoiar esse pastor. Então a visão dele não é apenas a igreja local. Ele tem uma visão ampliada, ele é um enviado de Deus. E isso não é você que pede, quem pede, é Deus quem nos dá. Agora, apóstolo, o senhor acredita que a unção apostólica pode ser questionada? Em que base? Se eu acredito na Bíblia, e a Bíblia, ela teve os seus apóstolos. Para alguns teólogos, o apóstolo foi o que viu a Jesus em carne e caminhou com ele. Na visão bíblica, homens e mulheres que tiveram o chamado em serem enviados, plantar igrejas, trazerem o avivamento, eles eram apóstolos. Paulo não caminhou com Jesus. Ele teve uma experiência com o Senhor. Mas ele é o apóstolo Paulo. E ele formou tantos outros homens e mulheres no manto apostólico. Cada denominação, ela vai dizer, eu acredito ou não. Mas ninguém pode negar o ministério apostólico. Uau! Porque o apóstolo, ele não é um título, gente. É um reconhecimento da unção. Não é exterior. Está no coração. Muito bom. O senhor fala muito sobre o conceito do rei e o sacerdote. Você olhando muito na sua visão. Onde o homem atua no mercado como provedor? Na sua visão, qual é o maior princípio bíblico, apóstolo, para um homem prosperar financeiramente? Existem princípios. Qual a diferença do natural para o sobrenatural? Quem vive no natural e não experimenta o sobrenatural é pleno no natural. Quem encontra o sobrenatural jamais será pleno no natural. Não tem como. Para o empreendedor, isso é estudo científico. Todo empreendedor nasce com DNA, cientificamente, do empreendedorismo. Você pode pegar um pipoqueiro, uma pessoa que vende doce, e ela vai sonhar, mas furou o pneu do carrinho de pipoca, o aluguel da doceria é caro. Essa pessoa vai dar um jeito, ela nunca vai desanimar. Ela nunca vai ser somente CLT, porque o DNA só vai ser pleno se ela estiver empreendendo. Uau. Não importa o tamanho, porque nasceu com essa pessoa. Mas então, nesse caso, ela vai ter que agir, né? Um empreendedor age, ele não fica parado. Se vê alguma coisa errada, ele vai atrás, ele vai correr, vai procurar os seus objetivos. Mas existe realmente um princípio, ou biblicamente ou não? O que o senhor nos tem a dizer sobre isso? Então, esse daqui é o que nasce todo mundo que é empreendedor. Cristão, de onde for, ele é empreendedor. Então, você vai no restaurante, não quer dizer que o dono seja cristão, mas se ele nasceu com o DNA do empreendedor, a nível espiritual. Há uma diferença de riqueza e prosperidade. Sim. Riqueza acaba, todo mundo sabe. Tem gente muito rico e é pobre porque só o que tem é dinheiro. Prosperidade é uma chamada sobrenatural. Todo mundo que Jesus salvou tem o chamamento de ser dizimista. Não tem jeito. Se você não pode prosperar com os 90% que é seu, você não vai prosperar com os 10% que é do Senhor. Deus quer o coração. O coração está ligado à fé. Então, eu não tenho o direito de pegar o que é de Deus e fazer o que eu quero. Apóstolo, antes da gente ir para esse lado, me ajuda a entender também aqui. Quer dizer que, até para os nossos ouvintes,
quer dizer que uma pessoa que não tem um DNA de um empreendedor quando nasce. Então não adianta nele se meter com isso que não dá certo. É isso? Ele pode se meter, mas no primeiro desafio ele vai desistir. Se você vê alguém com DNA do empreendedor, é o que eu te falo, o cara vende pipoca, furou o pneu, ele não tem dinheiro para consertar, ele vai dar um jeito, ele vai acordar amanhã e vai dizer, eu vou dar um jeito de arrumar esse pneu. Ele não tem lugar para trabalhar, ele vai montar uma barraca na frente de casa e ele vai trabalhar. E vai dar certo. E vai chover, e agora vai chover, ele vai botar uma lona lá, ele vai dar o jeito dele e vai dar certo no nível dele. Então, ele pode não ser um mega empreendedor, mas que naquilo que ele faz, ele vai ser indesistível, ele vai ser indesistível. Muito bom. E aquele que não nasceu com DNA, ele vai parar no meio do caminho. Ele pode ser até um empreendedor por um tempo, mas diante dos desafios, ele vai aí parar. Entra empresas que não trazem sucessão. A pessoa você pega e diz assim, eu quero que fulano da minha família seja médico, um exemplo. Uau. Ou que ele vai ter uma clínica. Você investe, você paga, essa pessoa até monta uma clínica. Mas o primeiro desafio diz, olha, eu não sou feliz tendo clínica. Olha, olhando para esse lado aqui, eu já entrevistei muitas pessoas nessa parte de área perguntando sobre o princípio da prosperidade, princípios bíblicos que prosperam uma pessoa. Mas eu nunca ouvi alguém falar nesse sentido que o senhor falou, sobre o DNA, nascer com DNA. Eu nunca olhei para esse lado. É assim, porque não há estudos, as pessoas têm que estudar. Então, quais são os melhores líderes para nos ensinar? Pega os grandes empreendedores de Israel, pega os grandes empreendedores cristãos dos Estados Unidos. Esses homens marcaram a história. E essas pesquisas, elas são feitas com diversas pessoas. Não é algo assim, eu ouvi alguém falando. Então, por ter nascido empreendedor, eu sempre fui empreendedor. Com 7 anos de idade, eu vendia ovos de codorna. Ninguém me obrigou a vender. Já está no DNA e acabou. Já está no meu DNA. Eu vim para Manaus, meus pais não davam dinheiro para comprar um picolé na escola. Eu ia no sítio, pegava ingá, colocava uma mesa de ping-pong na frente de casa e vendia. Olha aí. Eu vendia ovos de galinha. Eu lembro quando as Muito coisas bom. melhoraram, eu estudei no Dom Bosco. Eu lembro dos meus amigos, eu com 13 anos, 14 anos, eu descia a Eduardo Ribeiro com formas de ovos. Eu lembro dos meus amigos sorrindo, eu não entendia por que estavam rindo. E eu carregando as formas de ovos para vender lá para as lanchonetes do centro. Eu não tinha vergonha, porque era uma forma, eu pegava o dinheiro, devolvia o que era parte do meu pai e ficava com a minha parte. Eu me identifiquei um pouco com o senhor, apóstolo, porque eu comecei a empreender pequeno demais, assim com 10, 12 anos. Eu não tô falando para você fazer isso, mas eu roubava lá do fundo do quintal da minha casa, jambo, eu roubava que meu pai não deixava, tá? Eu roubava do pé de jambo do meu pai, de graviola, cupuaçu, e eu vendia aquilo para um restaurante chamado Bate-Papo lá em Eirunepé. Fantástico. Para a pessoa fazer o quê? Fazer o suco, ela me dava o dinheiro e eu comprava com aquele dinheiro bombom para me vender na minha banquinha. Pronto. Então, realmente, agora me identifiquei bastante. O DNA. Isso eu nunca não tinha olhado por esse lado. Aí se pegarmos você e dermos um salário que seja maior do que o que você ganha no seu trabalho, você vai ser infeliz. Não dá certo. Porque o teu DNA é de empreendedor. Agora aí entra, se eu tenho esse zelo por aquilo que Deus me deu, o que eu vou fazer hoje? Buscar ser único em algo. Então, o que eu posso ser único? Você trabalha com... Qual é o ramo? Combustível. Combustível. Você pode ser mais um. Você vai ganhar dinheiro, trabalhar, vencer as crises, estar no teu DNA, ter conexões. Agora, o que você pode ser um? O diferencial. O único naquilo. Não sei. Você pode ter algo diferenciado. Você vai ter, mas tem diversos postos no meio do rio. Mas você pode ter uma lancha que vai levar
gasolina só para quem está com problema. Não sei, gente. O que é você diferente? Eu sou um pastor, eu vendo ar-condicionado, eu vendo cadeira, eu vendo tal, mas eu tenho também um chamado para acolher as pessoas na vida emocional. Uau. Então, eu estou trabalhando agora para a gente colocar uma clínica, funcionar 24 horas por dia, mostrar que não depende só de dinheiro, depende de coração. Quando alguém diz, Deus, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer algo que ninguém fez. Não é para que eu receba aplausos, é para que Deus seja glorificado. Se Deus nos deu DNA de empreendedores, é mais do que comermos o melhor. É mais do que... Porque eu posso pegar o que Deus deu e ser usado não para Deus. Eu posso ser um empreendedor para fazer coisa errada. Claro, eu tenho direito, mas ao invés de glorificar, eu desonro ao único que pôde me dar o que ninguém poderia me dar. Uau, muito bom, apóstolo. Muito bom. Agora, apóstolo, DNA, só para deixar claro aqui, o DNA, o senhor falou muito bem. E qual é o outro, biblicamente falando? Devolver. O princípio espiritual. Então, vamos lá. O DNA você não escolhe, Deus lhe dá. Ok. Definido. Perfeito. A salvação, você não veio de berço. Teve um dia que o Espírito Santo decidiu dizer, hoje basta, até esse momento você viveu os seus propósitos. Agora eu quero que você viva os propósitos de Jesus Cristo. Então, se Deus me salvou, agora eu sou dele. Então, dependendo ou não do que a sua religião crê, do que você acredita, porque às vezes a gente só quer acreditar no que nós queremos. Então, o que a Bíblia diz? Que existe o dízimo que é do Senhor. Que existe ajuda ao pobre, ao necessitado, ao estrangeiro, à viúva. Espera lá. Se está na Bíblia e eu vivo aquela palavra, eu vou cumprir o que está escrito. Que eu sou alguém de honra, que a toda semente ela vai trazer frutos. Uau. Aonde eu estou semeando? Muito bom. Então, eu sou um cristão, nasci de novo, tenho DNA de empreendedorismo, servi como Josué serviu décadas da minha vida. Antes de me tornar empreendedor, eu era CLT, mas eu trabalhava como se fosse minha empresa. Eu abria e fechava, eu economizava, porque assim é a diferença. Às vezes um CLT, ele tem o coração do empreendedor, ele tem o coração e o DNA de alguém que nasceu empreendedor. Então ele faz o trabalho dele como se aquela empresa fosse dele. Essa é a diferença de eu olhar quem é quem. Então, espiritualmente, quando você vê alguém próspero ou apenas rico, o próspero, ele teve o novo nascimento. Ele vai viver o que Jesus ordenou e toda a honra é para Jesus. O rico, ele vai pegar as suas riquezas e ele não vai crer nesse sobrenatural. Ele vai viver o que o mundo ensinou. Muito bom. O que foi construído no coração dele. Muito bom. Terminando esse tópico de empreender, de negócios, o que separa um homem que enriquece do que vive sempre na escassez? O que separa? Perfeito, excelente. Tudo está na mente. A Bíblia diz que a resposta daquilo que eu tenho é o que está construído aqui dentro. O que é escassez e o que é prosperidade? Eu posso ligar a escassez com usura. Porque se eu for pela Bíblia, o apóstolo Paulo, ele deixou escrito que as igrejas que mais apoiavam eram as igrejas simples, de pessoas humildes, mas que tiveram um encontro e se tornaram generosos. Então, o que é escassez? É o medo da falta. É a crise do passado. É o apego àquilo que é só meu. É completamente fora da mente de Cristo. O que Cristo falava para os seus apóstolos? E hoje eu posso pregar só riqueza. Eu posso achar bonito apenas testemunhos de algo que é efêmero.
Então, fulano comprou um avião. Uau, fulano está com a glória da bênção sobre ele. Fulano está com um carrinho antigo, mas está trabalhando, se esforçando. Esse daqui não é uma referência de bênção. Qual é a referência de alegria para os céus? Qual foi o texto que Jesus celebrou porque alguém recebeu mais? A alegria dos céus é um pecador que se arrepende. Uau. Qual deveria e deve ser a referência para a nova geração? A prosperidade eu ensino em casa. A prosperidade eu saio com meus filhos e filhas pequenas, coloco uma roupa para cada um, paro numa rua onde tem um mendigo, mostro a alegria da salvação e coloco uma roupa nova, que daqui uma semana ela está suja. Mas eu mostro para a minha família, minha descendência, que há algo chamado prosperidade, que alegra os céus, e há algo chamado riqueza, que é o que eu tenho para ajudar quem não tem. Muito bom. Quando eu faço isso, eu gero no coração de uma nova geração um coração próspero. Porque eu conheço muitos ricos que têm usura, que tudo que eles investem é pensando em ter retorno. Não semeiam, eles só investem. E quando uma geração se torna investidor apenas, eles querem tudo para eles. Mas quando uma geração se torna semeador, eles querem tudo para todos. Muito bom, apóstolo. Agora, apóstolo, o senhor fala, isso aí entrando numa parte um pouco polêmica da história. Em alguns, pesquisando um pouco sobre o apóstolo Aiube, o senhor tem uma posição radicalmente contra o divórcio, né? Afirmando que Deus odeia o divórcio. Mas quando a mulher está vulnerável, situações de abuso, violência, risco de vida, o conselho ainda é para ela se humilhar e lutar pelo casamento? Que pergunta maravilhosa. Na verdade, não sou eu. Deus disse que ele odeia o divórcio. Não sou eu. Agora vamos lá. Se uma mulher ela é agredida por um homem, ela não teve casamento. Porque num casamento o homem tem que tratar a mulher como Cristo tratou a igreja. Uau. Então, eu já fui questionado tantas vezes, gente, vamos lá. Se um homem agride uma mulher, ela não precisa pedir o divórcio. Ela tem que ir na delegacia. Porque um marido jamais agrediria uma esposa. Porque um homem que pega uma mulher de casa e dá menos do que os pais davam, ele é um covarde. Uau. Então vamos lá. Se um casal vive em adultério, pecando, se apaixona, carência de alma, você imagina um homem e uma mulher casado tirar as vestes por uma outra pessoa que não é da sua aliança? Isso não era para ser chamado nem de cristão. Pessoas cheias de carência de alma, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, vivem em adultério. Então, divórcio não é para ter, Deus odeia. Porque teria que ter um casamento. Se você vive traindo o cônjuge, você não é casado. Se você, mulher, agride o seu marido e o marido agride a mulher, vocês não têm casamento. Porque casamento não é o que nós achamos que é. Casamento é respeito. Casamento é um olhar para o outro e dizer assim, nós vamos vencer cada fase. Uau. Casamento, gente, é olhar o coração, gente. Eu sou casado. Deus me deu uma mulher fantástica, cheia de defeitos como eu. Nós dois viemos. Tantas crises, mas jamais poderia levantar uma mão para aquela que me deu o coração. Então só tem divórcio
para quem tem casamento. Uau. E quem tem casamento jamais teria essas atitudes com o cônjuge. Muito bom. Agora, apóstolo, no seu entendimento sobre os papéis no casamento, o homem é o rei e provedor. E a mulher, auxiliadora. Como essa visão amplia um casal onde a mulher tem mais sucesso do que o homem? Porque acontece diariamente isso. Isso é um problema muito dramático e trágico que está acontecendo realmente nessa área aqui. Perfeito. Novamente, tudo isso está ligado a dinheiro. E não é dinheiro. Vamos supor que a mulher ganhe mais do que o marido, que hoje é super natural. Que a mulher tenha uma herança, um legado e case com alguém que tenha menos. Não é a provisão só de dinheiro. O que uma mulher espera de um homem? A segurança. Espera que esse homem administre a casa. Que esse homem cuide do seu carro. Não importa aqui o valor. Mas nunca foi valor. Nunca foi dinheiro. Dinheiro é coisa humana, gente. Ei, gente, tudo na vida espiritual está ligado a conceitos espirituais. Então, vamos supor que a mulher tenha mais. Esse homem não é privado de ir colocar gasolina no carro da esposa. De preferência que vá nos seus postos. Amém. Que se for elétrico, que carregue o carro. Que leve para lavar. Que antes de dormir essa mulher tenha o que toda mulher espera de um homem. Não é dinheiro, não. Porque dinheiro qualquer um pode dar. O cara pode dar para amante. O cara pode pegar dinheiro e dar para alguém que está pedindo na rua. Não é dinheiro. Agora, ele pode sim pegar do pouco que ele ganha e dizer: hoje eu vou pagar o nosso jantar. Eu vou comprar um pacote de viagem. Mas, gente, o casamento é mais abrangente do que isso. E quando os pais criam os filhos e filhas assim: olha, é o dinheiro que eu vou lhe dar, esse dinheiro aqui você só pode guardar, tem que ter alguém que tenha mais dinheiro que você não pode dar quando casar para o seu marido. E a gente está errado. Então, não é sobre dinheiro, é sobre papel, é sobre função, gente, é sobre ser o pai. Até hoje eu levo a minha esposa quando ela vai ao ginecologista. Eu fico na sala esperando, porque é minha esposa. Uau. E ela se sente extremamente segura com isto. Ela vai comigo nas consultas, porque eu me sinto seguro com ela. Então, não é dinheiro, tá? Dinheiro é visão humana. Prosperidade é promessa divina. Muito bom. O senhor mencionou no estudo da USP sobre o veneno na saliva de pessoas rancorosas. O que o senhor diria para alguém que foi profundamente ferido, talvez até por um líder religioso? Claro. E simplesmente não consegue perdoar? Perfeito. Houve um estudo em que pegaram os ratos, não é? E aí captaram dentro das clínicas psiquiátricas pessoas que não suportavam outras que não perdoariam jamais e fizeram um teste. Pegavam diariamente as salivas e colocavam na boca dos ratos. Pasmem, os ratos morreram. O cérebro produz veneno. Alguém cheio de ódio está ingerindo seu próprio veneno. É impossível alguém não ter a reminiscência do passado, a lembrança de algumas feridas. É impossível. Não tem como você esquecer. Jogou bola, um dia bateu, ficou até a marca. Mas a dor não pode continuar. Se continuar, está doente. Isso é ensino e uma decisão. Nada pode tirar alguém de dizer: eu fui magoado por isso. Isso me feriu. Exemplos, meus pais se divorciaram. Eu prego sobre casamento. O casamento deles acabou. Meu pai casou de novo. Na minha juventude eu não entendia o lado dele. Fiquei magoado um tempo. Quando Jesus me salvou, eu entendi que eu não tenho nada com a vida deles.
Hoje meu pai é pastor no meu ministério. A minha madrasta, que é a boadrasta, é pastora no meu ministério. A minha mãe serve no meu ministério. E eles se respeitam. Agora, olhar para trás e não entender que houve sim um tempo de mágoa. Que não tem ódio, mas houve momentos de mágoa. Como seria se o meu casamento... Claro, gente, você vai administrando. Essa é a chamada. Ódio, ficar remoendo, jogando fora a vida. Quem aqui não passou cada um por um nível? Gente, eu acho que é muito pouco. E aí é importante andarmos com pessoas que conseguiram ressignificar. Porque quando eu ando com quem vive com ódio, a tendência é alimentar o meu ódio. Mas quando eu ando com alguém que decidiu perdoar, eu posso ter referência também de perdão. Muito bom, apóstolo. Entrando nessa parte familiar, se o senhor pudesse dar apenas um conselho mais prático, objetivo, uma única atitude para um casal que está à beira de um divórcio hoje, qual seria algo que eles pudessem fazer assim que terminasse o Virou Podcast? Tudo se chama decisão. Decidam se amar. O amor não é um sentimento que nasce, é uma decisão. Não há nada mais lindo para um ser humano do que olhar e dizer: eu tenho uma pessoa, essa pessoa me deu uma família, essa família multiplicou para uma descendência, essa descendência constrói uma geração. Gente, nada mais do que isso. Você olhar para alguém e dizer: essa pessoa eu posso confiar. Decida ter um casamento, que se tiver um casamento, certamente não terá divórcio. Muito bom. Apóstolo, muitos casais se perdem na rotina e na criação dos filhos. Isso é natural. Natural não, isso acontece muito, né? Quando os filhos saem de casa, descobrem que são dois estranhos. Qual é a chave para um casal não apenas sobreviver, mas para prosperar na fase de ninho vazio? Inclusive, hoje, os cartórios chamam de divórcio cinza, porque o cabelo embranqueceu e as pessoas se viram sozinhos, vivendo um ninho vazio, e é onde mais tem divórcios hoje. Qual o conselho mais poderoso? Valeria alguns milhões. Viva hoje. Quando eu trabalho com noivo, eu digo: olha, vivo hoje, porque eles estão iniciando. Quando um casal que casou há pouco tempo, viva hoje. Um casal que os filhos já cresceram, eles já deram a vida e priorizaram, viva hoje, não tem como voltar. Comece hoje. Quem sabe tem um casamento de 20 anos, que hoje é o primeiro dia desse casamento. Quem sabe o casamento tem 38 anos, é o primeiro dia hoje. Então, não há nada melhor do que viva a partir de hoje o melhor casamento, que é o seu. Muito bom. Apóstolo, o sexo é um tema muitos líderes hoje evitam de falar sobre sexo. Isso é um fato. Mas é uma das maiores causas de crise no casamento. Qual é a visão bíblica sobre a intimidade sexual no casamento? Perfeito. Olha, nós estamos formulando um curso de um casal americano de pastores. Houve um adultério nesse casamento. Casal muito conceituado. E nós os conhecemos no curso início do mês de janeiro. E eu e Cláudia pegamos todo o material. Nós estamos tão apaixonados, olha, gente, trabalhando há 30 anos, viajando o mundo. Eu já fiz mais de 7.000 casamentos, cada uma expectativa. E a cada vez aprendemos tanto. E eu e Cláudia estamos assim, ávidos para reproduzirmos este curso. E uma das maiores teses desse casamento está no relacionamento sexual. O sexo é uma comunicação do interior para o exterior. Então, o que pode trazer mais desajuste, seja espiritual,
emocional e físico do que o sexo. A Bíblia diz que todo pecado está ligado a algo fora do corpo. Mas o pecado sexual é algo que atinge o corpo. E assim, nós temos na igreja um dos poucos casais de sexólogos do norte. Deus nos deu esse casal como presente. Ele passou a vida inteira procurando onde estava Deus. E um dia sentou comigo e disse: apóstolo, eu procurei na ciência, encontrei Jesus Cristo hoje. E se converteram mesmo. Ele tem livros sobre sexualidade traduzido nos Estados Unidos, livros no Amazonas. E há questões que precisam de tratamento. Então não adianta como pastor dizer, vá na igreja, porque não é aonde vai ter a libertação completa. Existem casos que foram construídos na fase da vida, na juventude, hábitos gerados, filmes pornográficos. Isso é mais fácil nós resolvermos. Existem questões de abusos, existem questões psicológicas, psicopáticas, que nós precisamos de um tratamento. Está com uma dorzinha de barriga, vai na farmácia, toma um Anador. Tem algo mais profundo? Vá numa clínica, o doutor te atende. Se é algo mais, vá no hospital. Então, depende de qual nível, tem o remédio certo. Pornografia, apóstolo, Deus abomina? Pornografia é a porta aberta para tantos outros pecados. Pornografia é um desajuste emocional, ou um excesso de algo, ou falta de algo. Para que um ser humano que nasceu de novo, que é lavado pelo Espírito Santo, ele precisa de pornografia? Porque alguém que sabe o valor do seu corpo passaria o dia inteiro comendo ou comeria o que sabe que fará mal. Então, a porta aberta para demônios está na pornografia. Muito bom. Agora, sexo é de Deus. Sim, depende de onde está. Foi Sexo Deus. entre o casal. Claro. Meu Deus, é bom demais. Agora, quando o homem ou a mulher, ambos, se evitam. Aí teria que ver o motivo. Não tem uma quantidade de sexo na Bíblia que você tem que fazer. Por que um casal se evitaria se eles se amam, se o cheiro deles faz bem para o outro? Por quê? Qual o motivo? Agora, a Bíblia diz a não ser se for consensual. Tem uns que têm mais necessidade do que outros. Sempre diziam que a melhor fase do casal é do início. Eu experimentei o início, estou no meio, e se eu for olhar, eu não sei qual é a melhor. Talvez a melhor é a de hoje. Tem casais que no início foi ruim, depois ficou bom, e vice-versa. Então, não teria uma quantidade, não teria um porquê de não se desejarem. Tem algo errado. Se precisar de uma cirurgia plástica, ajuda, não sei. Só sei dizer, casamento é de Deus. Uau, muito bom. Para um casal que está nos ouvindo e sente que a vida espiritual está morna, qual o primeiro passo para reacender a chama e realmente colocar Deus no centro de tudo, no centro do relacionamento? Perfeito. Gente, eu sou um homem apaixonado por igreja. Quando eu servia na igreja católica até os 12 anos, eu chegava primeiro do que o sacerdote. Eu servia a hóstia. E eu achava máximo quando alguém vinha todo cheio de temor e abaixava a cabeça e recebia uma hóstia. Eu olhava aquilo e dizia, tamanha responsabilidade de quem serve. Então eu lavava minhas mãos. Eu era muito zeloso com isso. Então hoje, para um casal, você imagina,
voltar ao avivamento, tem que ir para uma igreja. Não existe avivamento sem templo. Deus, no deserto, disse, construa um tabernáculo para mim. É como você, imagina, você jogar bola num chão de cimento. Pode ser a mesma bola, mesmo uniforme, mesmo juiz. Você joga a bola numa grama. É como orarmos ou rezarmos. Você pode fazer em sua casa, no podcast, na escola. Mas quando você vai à igreja, você está na casa de Deus. Você pode viajar junto com a sua esposa, sua família, ficar no melhor hotel do planeta. Mas quando você chega na sua casa, tem tanta coisa a ser ajeitada. Você fala, eu cheguei no melhor lugar. Pô, Não isso é um existe avivamento sem templo. Por isso que eu tenho um zelo pelo altar da minha igreja. O altar da minha igreja é para pregar a Bíblia. Não é para nada humano. Porque lá é dedicado ao Senhor. Então, casal, não era para estar morno. Mas se estiver morno, vá para a igreja. muito bom. Agora, apóstolo, chegando ao finalmente do Virou Podcast, mas qual foi uma virada na sua vida que realmente, se não fosse, eu não teria conseguido? Qual foi a maior virada na sua história? Uau! Sem o mínimo de dúvida. Foi quando o meu irmão morreu. Eu tinha um único irmão. Eu descobri que Jesus existia. Servi a Igreja Católica, eu era fiel. E eu comecei a acreditar que Jesus não existia. Aí um dia eu havia bebido e peguei um carro e eu me recordo daquela voz, acaba com a sua vida. E eu vi um poste, eu fui acelerar e quando eu acordei eu estava deitado na minha cama. Eu vejo hoje que Deus parou o carro, uma pessoa passou, me reconheceu, foi dirigindo, me levou até minha esposa. E ali eu disse, preciso mudar de vida. E menos de uma semana após, o Espírito Santo entrou no meu coração. Tinha uma Bíblia em casa aberta que eu lia sempre ao entrar e não entendia nada. Eu peguei aquela Bíblia e ajoelhei ao lado daquela cama. E quando eu comecei a ler, o Espírito de Deus entrou na minha vida. Nada mais foi como era. Porque o dia que Deus entra na vida de um homem, de uma mulher, se eles continuam o mesmo, eles só tiveram um encontro. Muito Mas bom. se eles mudaram de vida, eles tiveram uma experiência. Muito bom, apóstolo. Por trás de um grande homem também tem uma grande história. Quero agradecer a você, meus ouvintes, telespectadores do Virou Podcast, por estar até aqui assistindo. Chegou ao final de mais um episódio do Virou Podcast e a minha gratidão é eterna por você, porque se não fosse você, a gente não estaríamos aqui. Gratidão. Apóstolo, o Senhor é uma bênção. Eu amo a sua vida, amo a sua história. O Senhor realmente nos ensina. Deus me deu uma amizade e um presente, que foi ter colocado o Senhor no meu caminho no ano passado, através do nosso amigo Salomão, do pastor Francisco também. E aqui eu quero honrar o Senhor. Gratidão por nos aceitar, sentar aqui no Virou Podcast e compartilhar a sua história de vida e dar os insights que a gente realmente, como casal, precisamos melhorar. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado Gratidão. a você, obrigado a todos que estão nos assistindo, que possa reproduzir e possamos colocar no coração. Quem nasceu no Amazonas tem uma missão com esse estado. Quem é estrangeiro, como eu sou, poderia ter ficado lá no interior, mas Deus me trouxe aqui. E a minha pergunta a Deus é: o que eu posso fazer para que esse estado seja
do Senhor. Uau. Como eu posso viver para que a próxima geração possa olhar para os dois maiores ministérios, a família e a igreja cristã, independente da placa, que eles possam dizer, alguém pagou um preço. Como eu posso viver dependendo somente de Jesus Cristo? E esse ano da Copa do Mundo e da política, o Brasil, se não ganhar, quanta frustração para o próximo ano. E nós, às vezes, colocamos a expectativa no time. E a política? Quantas vezes nós dizemos, não, chegou a solução, e esquecemos que só tem um, que todos os homens farão planos, mas a resposta vem dele. Que possamos dizer, Senhor, faça a tua vontade aqui na terra como no céu. E que essa geração nova olhe para nós e diga, essa igreja e essa família servem somente a Jesus Cristo. Gratidão, meu amigo apóstolo Ayub, meu amigo. Obrigado, gratidão a você. Deus abençoe, paz e prosperidade.